E não confunda esta fase com fracasso. Ela pode anteceder sua prosperidade. Em 4 de outubro de 1957, uma pequena esfera metálica começou a circular a Terra. Ela tinha pouco mais de meio metro de diâmetro. Não carregava pessoas, não carregava armas, não carregava ouro. Transmitia apenas sinais de rádio, bips, simples bips vindos do espaço. Mas aqueles sons foram suficientes para provocar um choque nos Estados Unidos. Aquela esfera era o Sputnik 1. A União Soviética havia colocado em órbita o primeiro satélite artificial da história. E naquele momento, em plena Guerra Fria, o significado era muito maior do que simplesmente lançar uma máquina ao espaço. Era uma demonstração de capacidade científica, tecnológica, industrial, estratégica. Para os americanos, aquilo não parecia uma vitória escondida, parecia uma derrota. E é justamente aqui que começa a nossa conversa. Porque algumas das maiores transformações da história não começaram quando tudo estava funcionando. Começaram quando alguma coisa deu errado. Ou pelo menos quando alguém percebeu que o velho modo de fazer as coisas já não era suficiente. O Sputnik criou pressão, criou medo, criou urgência, obrigou os Estados Unidos a rever prioridades, aumentar investimentos em ciência e educação e acelerar programas que ajudariam a transformar completamente a corrida espacial. No ano seguinte, em 1958, a NASA foi criada. Pouco mais de uma década depois daquele primeiro satélite soviético, seres humanos caminhariam sobre a Lua. Perceba a sequência: choque, pressão, reorganização, desenvolvimento, resultado. Isso não significa que todo fracasso automaticamente produz uma vitória. Também não significa que sofrer seja necessário para prosperar. Significa algo muito mais útil. Certos reveses revelam deficiências que o conforto consegue esconder durante anos. Isso acontece com países, acontece com empresas, acontece com empreendedores e acontece com você. É muito fácil interpretar uma fase difícil apenas pelo que ela retirou. O dinheiro que diminuiu, a oportunidade que desapareceu, o projeto que não funcionou, o cliente que foi embora, a sociedade que terminou, o emprego que deixou de existir, a porta que não abriu. Mas existe outra pergunta. O que essa fase está obrigando você a desenvolver? Porque essa pergunta muda completamente o significado da experiência. Um empreendedor que perde seu maior cliente pode descobrir que sua empresa dependia perigosamente de uma única fonte de receita. Um profissional que perde uma posição confortável pode finalmente perceber que passou anos sem atualizar suas habilidades. Uma pessoa endividada pode ser obrigada a olhar para números que evitou durante muito tempo. Um negócio que deixa de vender pode descobrir que o mercado mudou, enquanto seus proprietários continuavam trabalhando como se ainda estivessem 5 anos atrás. Nada disso é agradável. Mas existe uma diferença gigantesca entre dor inútil e dor transformada em informação. Napoleon Hill estudou durante décadas pessoas que construíram fortunas, empresas, carreiras e realizações extraordinárias. E uma das ideias mais poderosas presentes em sua filosofia é que a derrota temporária não precisa representar fracasso definitivo. Existe uma diferença entre ser derrotado em uma batalha e abandonar a guerra. Entre perder uma oportunidade e perder a capacidade de criar outras. Entre atravessar uma fase ruim e transformar essa fase em identidade. Esse é o perigo. Quando uma circunstância temporária começa a definir quem você acredita ser. O negócio deu errado. Então você conclui: eu não sirvo para empreender. O dinheiro apertou. Você conclui: eu nunca vou prosperar. Uma oportunidade desapareceu. Você conclui: minha época passou. Alguém não acreditou em você. Você conclui: talvez essa pessoa esteja certa.
É nesse ponto que uma dificuldade financeira deixa de ser apenas financeira. Ela começa a ocupar a mente, e quando ocupa a mente durante tempo suficiente, passa a influenciar decisões. Você começa a recuar. Arrisca menos onde deveria aprender mais. Evita conversas importantes, adia projetos, diminui objetivos, aceita condições que antes não aceitaria. E pouco a pouco, uma fase ruim começa a construir uma personalidade menor. Napoleon Hill jamais ensinou que basta pensar positivamente para que todos os problemas desapareçam. Essa é uma simplificação pobre de sua filosofia. Hill falava de propósito definido, decisão, persistência, planejamento organizado, conhecimento especializado, imaginação, aliança com outras pessoas, autodisciplina. A mente importa porque ela influencia todas essas coisas. Sua interpretação de uma derrota determina o comportamento que vem depois dela. E o comportamento que vem depois da derrota frequentemente importa mais do que a própria derrota. Volte por alguns segundos à corrida espacial. Quando o Sputnik entrou em órbita, os americanos poderiam simplesmente dizer: eles chegaram primeiro. Ponto final. Mas a pergunta passou a ser outra. O que precisamos desenvolver para competir? Essa é uma pergunta de crescimento. E você pode fazer exatamente a mesma coisa. Não pergunte apenas: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que eu ainda não desenvolvi para chegar onde quero? Talvez seja conhecimento, talvez seja disciplina financeira, talvez seja comunicação, talvez seja coragem para vender, talvez seja capacidade de negociação, talvez seja tecnologia, talvez seja organização, talvez seja aprender a dizer não, talvez seja abandonar um modelo que funcionou durante anos, mas já não funciona mais. Existe uma frase perigosa na vida profissional: eu sempre fiz assim. Muitas empresas desapareceram exatamente depois dessa frase. O mercado não tem obrigação de preservar aquilo que funcionava ontem. A história empresarial está cheia de organizações gigantescas que não perceberam uma mudança até ser tarde demais. Ao mesmo tempo, mudanças tecnológicas criaram fortunas para pessoas que estavam preparadas para enxergar oportunidades onde outros enxergavam apenas ameaça. Foi assim com o computador pessoal, com a internet, com os smartphones, com as redes sociais, com o comércio eletrônico. E agora estamos vendo outra transformação gigantesca com inteligência artificial, automação e novas formas de produzir conteúdo, vender, trabalhar e empreender. Toda grande mudança cria duas filas. Em uma estão aqueles tentando proteger indefinidamente o mundo antigo. Na outra estão aqueles perguntando: como posso aprender a funcionar no mundo que está chegando? Prosperidade exige adaptação. Não adaptação sem princípios. Não significa correr atrás de toda novidade. Significa não permitir que seu orgulho impeça seu aprendizado. Porque existe uma forma silenciosa de fracasso que quase ninguém percebe. É quando a realidade muda, mas a pessoa se recusa a mudar junto. Ela continua aplicando a mesma estratégia, recebendo o mesmo resultado, reclamando do mesmo problema e esperando que alguma força externa reorganize sua vida. Isso não é persistência, é repetição. Persistência inteligente é diferente. Você mantém o objetivo, mas pode mudar o caminho. Se a porta não abre, você procura outra entrada. Se a estratégia não funciona, você estuda. Se falta conhecimento, você aprende. Se falta recurso, você procura parceria. Se existe dívida, você organiza. Se existe desperdício, você corta. Se existe oportunidade, você se prepara. A meta permanece. O método evolui. Essa distinção pode mudar completamente a maneira como você interpreta o momento que está vivendo, porque existe uma possibilidade que raramente consideramos quando as coisas começam a sair do lugar.
Talvez o problema não seja que sua vida esteja terminando. Pode ser que uma estratégia tenha chegado ao limite. E estratégias têm prazo de validade. Há negócios que precisam mudar. Há hábitos que precisam desaparecer. Há relações profissionais que precisam ser revistas. Há ambientes que drenam energia e concentração. Há gastos que já não fazem sentido. Há conhecimentos que precisam ser atualizados. Há projetos que precisam ser encerrados para liberar tempo e recursos para projetos melhores. Prosperidade não é apenas acumular, também é selecionar. Quem tenta carregar tudo não consegue avançar com velocidade. E essa seleção dói. Porque você precisa admitir que alguma coisa na qual investiu tempo talvez não tenha produzido aquilo que esperava. O ego odeia admitir isso. Ele prefere continuar perdendo. Existe um fenômeno comum entre investidores e empreendedores. Depois de investir dinheiro, tempo e energia em alguma coisa, abandonar aquele caminho pode parecer admitir fracasso. Então, a pessoa investe mais, depois mais, depois mais. Não porque os fatos justificam, mas porque desistir daquela estratégia machuca o orgulho. Só que Napoleon Hill colocava enorme importância sobre planejamento organizado. E planejamento organizado não significa obedecer cegamente ao primeiro plano. Um plano pode falhar. O propósito não precisa morrer junto com ele. Guarde isso. Você pode abandonar um método sem abandonar seu sonho. Essa ideia liberta. Você pode mudar de profissão sem admitir derrota. Pode fechar um projeto e começar outro. Pode aprender uma habilidade aos 40, 50, 60 anos. Pode reconstruir uma vida financeira. Pode reconhecer um erro sem transformar o erro em condenação. Pode começar pequeno novamente. O mundo costuma glorificar o momento da vitória. A fotografia da inauguração. O primeiro milhão. A empresa crescendo. A casa comprada. O prêmio recebido. O canal explodindo. O contrato assinado. Mas quase nunca vemos a reorganização que aconteceu antes. A noite em que aquela pessoa percebeu que estava seguindo o caminho errado. A planilha que mostrou números ruins. A conversa difícil. O primeiro cliente recusando a proposta. O projeto que ninguém assistiu. A ideia que precisou ser refeita. A habilidade praticada centenas de vezes sem reconhecimento. Essa parte não vira fotografia, não vira manchete, não recebe aplausos. Mas, frequentemente, é nela que a pessoa que terá sucesso começa a ser construída. E aqui existe um princípio que merece atenção. Prosperidade externa. Normalmente exige capacidade interna para administrá-la. Imagine alguém que deseja multiplicar sua renda, mas não consegue administrar o dinheiro que já recebe. Se ganhar mais sem mudar seus hábitos, existe uma grande chance de aumentar também os problemas. Imagine alguém que quer comandar uma grande empresa, mas não consegue organizar o próprio dia. Mais responsabilidade não necessariamente trará liberdade. Pode trazer caos. Imagine alguém que quer milhares de clientes, mas não consegue atender corretamente os primeiros 20. O crescimento pode destruir aquilo que deveria fortalecer. Por isso, algumas fases de aparente lentidão podem ser usadas para construir estrutura. E estrutura não aparece. É como um prédio. Quando você vê 20 andares subindo rapidamente, parece que a construção acelerou. Mas antes disso, houve um trabalho profundo no terreno. Escavação, fundação, concreto, aço, cálculo, drenagem. Coisas que ninguém vai admirar quando o edifício estiver pronto. Mas retire essa parte invisível e todo o restante fica comprometido. Existem períodos da vida que funcionam como fundação. Por fora, pouca coisa parece acontecer. Por dentro, muita coisa precisa ser organizada. Sua relação com o dinheiro, sua capacidade de concentração, sua disciplina,
sua habilidade de trabalhar mesmo quando ninguém está observando, sua capacidade de terminar aquilo que começa, sua tolerância à frustração, sua maneira de reagir quando alguém diz não, sua capacidade de estudar antes de agir, sua disposição para corrigir um erro rapidamente. Isso tudo é capital. Capital psicológico, capital intelectual, capital profissional e muitas vezes precede o capital financeiro. Agora observe um detalhe importante. Não transforme essa mensagem numa desculpa para permanecer parado. Seria muito confortável ouvir: estou sofrendo porque minha prosperidade está chegando. E continuar exatamente igual. Não. A dificuldade só se transforma em preparação quando você extrai dela alguma mudança. Se você repete os mesmos erros, não está sendo preparado, está apenas repetindo. A pergunta correta é: o que estou fazendo diferente por causa do que aprendi? Essa pergunta exige evidência. Se você aprendeu que precisa controlar dinheiro, onde está seu controle financeiro? Se percebeu que precisa estudar, o que está estudando? Se entendeu que precisa aumentar sua renda, qual habilidade está desenvolvendo? Se descobriu que determinado ambiente prejudica você, quais limites colocou? Se percebeu que precisa divulgar seu trabalho, quantas propostas está fazendo? Transformação verdadeira deixa rastros. Ela aparece na agenda, nas escolhas, nos hábitos, nos números, nas conversas, na maneira como você usa suas manhãs, naquilo que você parou de tolerar. Napoleon Hill defendia aquilo que chamava de propósito principal definido. Isso continua sendo uma ferramenta extremamente poderosa porque a dificuldade confunde quem não sabe para onde está indo. Quando o objetivo está nebuloso, qualquer obstáculo parece um sinal para desistir. Quando existe direção, o obstáculo pode ser analisado. Imagine dois viajantes diante de uma estrada bloqueada. O primeiro não sabe exatamente para onde queria ir. Ele vê a barreira e volta para casa. O segundo conhece o destino. Ele procura um desvio. A diferença não está na estrada, está na clareza. Por isso, em fases difíceis, não diminua imediatamente seus sonhos. Primeiro, aumente sua clareza. O que você realmente quer construir nos próximos anos? Quanto deseja ganhar? Que tipo de trabalho deseja fazer? Que vida quer proporcionar à sua família? Quanto precisa guardar? Que habilidade precisa dominar? Que tipo de pessoa precisará se tornar para sustentar essa realidade? Coloque isso no papel. Não deixe apenas na cabeça. Pensamentos soltos mudam conforme o humor. Palavras escritas criam referência. E depois, faça algo que muita gente evita. Olhe para a distância entre sua realidade atual e aquilo que escreveu. Sem drama, sem vergonha, sem fantasia. Existe uma distância? Ótimo! Agora existe um problema concreto para resolver. Você não precisa resolver 10 anos hoje. Precisa descobrir o próximo movimento. Foi assim que inúmeras grandes realizações humanas aconteceram. Uma etapa, depois outra. Um teste, uma falha, uma correção. Outro teste, outro avanço. A corrida espacial não foi uma linha reta de triunfos. Houve acidentes, missões fracassadas, foguetes explodiram. Projetos foram revistos, vidas foram perdidas. E exatamente por isso devemos ter cuidado ao romantizar a história. Grandes conquistas tiveram custos reais, mas existe uma lição sobre desenvolvimento que permanece válida. Erro analisado pode produzir conhecimento. E conhecimento aplicado pode produzir avanço. Esse princípio vale para a sua vida financeira. Você fez um investimento ruim? Analise. Comprou por impulso? Analise. Entrou numa sociedade sem critérios? Analise. Abriu um negócio sem calcular custos? Analise. Confiou demais numa única fonte de renda? Analise. Passou anos sem aprender algo novo? Analise. Não para se torturar,
para não pagar duas vezes pela mesma aula. Um erro pode custar dinheiro. Repetir conscientemente o mesmo erro pode custar anos. Existe uma diferença gigantesca, e é aqui que começa a surgir uma característica encontrada em muitas pessoas prósperas. Elas desenvolvem velocidade de correção. Não precisam fingir que nunca erram, precisam perceber rapidamente quando alguma coisa não funciona. Quanto mais rápido você reconhece a realidade, menor tende a ser o custo da correção. O orgulho prolonga prejuízos. A lucidez encurta. Talvez seu próximo nível financeiro não dependa de descobrir algum segredo misterioso. Pode depender de eliminar 3 erros que você repete há anos. Um gasto, um hábito, uma distração, uma parceria, uma crença. Uma ausência de planejamento, uma falta de coragem, uma procrastinação. Pense nisso. Às vezes queremos adicionar alguma coisa extraordinária à vida, quando a transformação começaria simplesmente retirando aquilo que está drenando nossos recursos. Uma empresa pode aumentar o lucro não apenas vendendo mais, mas eliminando desperdícios. Sua vida funciona de maneira semelhante. Tempo desperdiçado é recurso. Energia desperdiçada é recurso. Atenção desperdiçada é recurso. Dinheiro desperdiçado é recurso. Quando você recupera esses recursos, começa a formar capacidade, e capacidade precede expansão. Há outra característica de períodos de transição. O antigo começa a ficar desconfortável antes que o novo esteja pronto. Esse intervalo assusta. Você já percebeu que determinado trabalho não serve mais, mas ainda não construiu outra fonte de renda. Percebeu que precisa empreender, mas ainda está aprendendo. Entendeu que precisa mudar seus hábitos financeiros, mas ainda está pagando consequências dos hábitos anteriores. Começou um projeto novo, porém, ele ainda não produz resultados. Esse território intermediário é perigoso porque você não consegue mais voltar mentalmente para onde estava, mas também ainda não chegou onde deseja. É aí que muita gente abandona tudo. Não porque o caminho necessariamente esteja errado, mas porque o intervalo é desconfortável. E prosperidade exige capacidade de suportar certos intervalos. Plantar e colher não acontecem no mesmo minuto. Aprender e monetizar uma habilidade não acontecem necessariamente na mesma semana. Criar reputação exige repetição. Construir audiência exige consistência. Recuperar credibilidade leva tempo. Organizar finanças exige meses ou anos, dependendo da situação. O imediatismo transforma processos normais em supostos fracassos. Você publica 3 vídeos, não acontece nada. Fracassei. Estuda inglês durante 1 mês, ainda não fala fluentemente. Não tenho talento. Começa um negócio. Os primeiros clientes não aparecem. Não funciona. Economiza dinheiro durante 2 meses. Ainda está longe do objetivo. Não adianta. Isso é avaliar uma árvore pela primeira semana depois de plantar a semente. Existem resultados que possuem latência. A ação acontece agora. O efeito aparece depois. Esse intervalo exige fé, mas também exige medição. Fé sem observação pode virar ilusão. Observação sem fé pode virar desistência prematura. Você precisa das duas. Acreditar o suficiente para continuar, observar o suficiente para corrigir. Essa combinação é extremamente poderosa. Napoleon Hill chamava a atenção para a persistência. Mas persistência não é continuar de olhos fechados, é manter a determinação enquanto você aprende. O empreendedor inteligente não diz, vai dar certo porque eu quero. Ele diz, vou continuar trabalhando, observando e ajustando até encontrar uma forma melhor. Isso muda tudo, porque devolve responsabilidade. Você deixa de esperar a prosperidade chegar como um visitante. Começa a construir condições para recebê-la. E dinheiro responde muito mais a valor, solução, organização e competência do que a desejo isolado.
Quer aumentar sua prosperidade? Pergunte: que problema eu consigo resolver melhor? Essa pergunta pode valer mais do que centenas de frases motivacionais. Quanto maior o problema que você consegue resolver de maneira ética e eficiente, maior tende a ser sua capacidade de gerar valor. Empreendedores prosperam encontrando problemas. O pessimista vê o problema e reclama. O empreendedor vê o problema e pergunta: existe alguém disposto a pagar por uma solução? É uma mudança mental gigantesca. Falta alguma coisa? Oportunidade. Existe demora? Oportunidade. Existe desperdício? Oportunidade. Existe dificuldade? Oportunidade. Existe uma experiência ruim para o consumidor? Oportunidade. É claro que nem todo problema vira negócio, mas praticamente todo negócio existe porque resolve algum problema ou atende algum desejo. A prosperidade começa a ficar mais concreta quando você para de pensar apenas como eu ganho dinheiro e começa a perguntar como eu gero valor. O dinheiro passa a ser consequência de uma troca. Isso também protege você de um erro comum: a obsessão pelo enriquecimento rápido. Quando alguém está atravessando uma fase financeira difícil, fica especialmente vulnerável a promessas milagrosas, dinheiro rápido, lucro garantido, método secreto, investimento infalível, negócio sem trabalho, renda automática imediata. Desconfie. Prosperidade sólida geralmente é menos cinematográfica. Ela envolve aprender, produzir, vender, economizar, investir com responsabilidade, construir reputação, repetir, melhorar, criar relações, resolver problemas. É menos emocionante do que a promessa de enriquecer em 7 dias, mas tem uma vantagem: é real. E existe uma beleza nisso. Você não precisa esperar algum acontecimento sobrenatural para começar. Pode começar com aquilo que controla. Hoje, pegue uma folha, divida em 3 partes. Na primeira, escreva: o que esta fase está tirando de mim? Seja específico: dinheiro, segurança, tempo, uma posição, uma relação, uma certeza. Na segunda, o que esta fase está revelando? Falta de planejamento, dependência financeira, conhecimento insuficiente, medo, desorganização, uma habilidade que precisa melhorar. Na terceira, o que vou construir por causa disso? Agora, a dor ganha direção. Você deixa de ser apenas alguém atravessando uma dificuldade. Torna-se alguém usando a dificuldade como diagnóstico. E diagnóstico permite tratamento. Essa é uma mudança poderosa de mentalidade. Não significa negar emoções. Você pode estar cansado, pode estar frustrado, pode precisar descansar, pode precisar pedir ajuda. Força não significa fingir que nada machuca. Força significa não entregar o comando definitivo da sua vida ao momento que machucou você. Existe amanhã, existe aprendizado, existe estratégia, existe reconstrução, existe uma nova tentativa feita com mais conhecimento do que a anterior. Lembre-se novamente daquela pequena esfera emitindo sinais sobre a Terra em 1957. Para um lado da disputa, aquilo representava triunfo, para o outro, um alerta brutal. Mas alertas podem despertar gigantes adormecidos. Talvez exista alguma coisa na sua vida emitindo um alerta agora. Sua conta bancária, seu trabalho, seu negócio, sua saúde financeira, seu nível de conhecimento, sua dependência de uma única renda, sua dificuldade de acompanhar mudanças. Não desligue o alarme, leia a mensagem. Porque um alarme não existe para condenar você. Existe para avisar que alguma coisa exige atenção. Essa pode ser uma das maiores diferenças entre quem cresce e quem permanece preso. Um recebe o sinal e se ofende, outro recebe o sinal e investiga. Um culpa, outro aprende, um esconde números, outro abre a planilha. Um evita o problema, outro mede, um espera motivação, outro cria rotina.
Um pede que o mundo volte ao que era, outro aprende a prosperar no mundo como ele está se tornando. Qual deles você acredita que estará mais preparado daqui a 5 anos? Essa resposta importa, porque sua prosperidade futura está sendo influenciada por decisões aparentemente pequenas tomadas agora. O livro que você decide estudar, o curso que termina, a dívida que começa a organizar, o gasto que elimina, o cliente que procura, o telefonema que faz, a proposta que envia, o vídeo que publica, a habilidade que pratica, a hora que deixa de desperdiçar. Nenhuma dessas ações isoladamente parece revolucionária. Mas existe um princípio poderoso no acúmulo. Pequenas melhorias repetidas criam diferenças enormes com o tempo. É como mudar alguns graus a direção de um navio. Nos primeiros quilômetros, quase nada parece diferente. Depois de uma longa viagem, ele pode chegar a outro continente. Sua vida também possui direção. E direção frequentemente importa mais do que velocidade. Você pode estar avançando devagar, mas se está aprendendo, corrigindo, produzindo e aumentando sua capacidade, existe movimento. Outra pessoa pode parecer avançar rapidamente enquanto acumula dívidas, aparência e compromissos impossíveis de sustentar. Não compare bastidores com vitrines. A prosperidade exibida nem sempre é prosperidade real. Existe gente com carro caro e patrimônio negativo. Existe gente discreta construindo ativos. Existe gente com milhares de seguidores e nenhuma estrutura financeira. Existe pequeno empreendedor construindo uma empresa saudável sem aparecer. Não use a aparência da vida alheia para julgar o estágio da sua. Use indicadores. Sua dívida está diminuindo. Seu conhecimento está aumentando, sua renda está diversificando, sua reserva está crescendo, sua capacidade profissional está melhorando, sua disciplina está ficando mais consistente. Você está criando alguma coisa que pode produzir valor no futuro? Esses sinais importam. E alguns deles aparecem muito antes de a prosperidade ficar visível. Talvez ninguém perceba que você está mudando. Melhor ainda, nem toda evolução precisa de plateia. Existe uma fase em que trabalhar em silêncio é extremamente útil. Você reduz a necessidade de aprovação, para de anunciar cada plano, gasta menos energia explicando e usa essa energia executando. Napoleon Hill colocava grande valor na decisão. Pessoas indecisas queimam energia em ciclos. Começam, param, mudam, voltam. Perguntam para 10 pessoas, recebem 10 opiniões. Ficam mais confusas. Decisão não significa nunca reconsiderar. Significa não viver permanentemente no corredor, entre duas portas. Escolha uma direção suficientemente boa. Teste, observe, corrija, avance. A clareza frequentemente aparece durante o movimento, não antes dele. Existe alguém assistindo a este vídeo que está esperando sentir certeza absoluta. Talvez essa certeza nunca venha. Empreendedores trabalham com informação incompleta o tempo inteiro. Profissionais mudam de carreira sem conhecer cada detalhe do futuro. Famílias tomam decisões importantes sem controlar todas as variáveis. A vida não entrega garantias, entrega possibilidades. E você constrói competência para lidar com aquilo que aparece. É por isso que uma fase difícil pode anteceder uma fase próspera. Não porque exista uma lei universal obrigando o sofrimento a ser recompensado, mas porque a dificuldade pode produzir 3 coisas valiosas: clareza, capacidade e decisão. Clareza sobre aquilo que não funciona. Capacidade construída para resolver problemas maiores. Decisão de não voltar ao padrão antigo. Quando essas 3 coisas aparecem juntas, sua trajetória pode mudar. Você deixa de procurar apenas conforto. Começa a procurar crescimento.
Deixa de perguntar apenas quanto custa. Começa a perguntar quanto vale. Deixa de tentar impressionar. Começa a construir. Deixa de consumir tudo. Começa a acumular recursos. Deixa de depender exclusivamente de motivação. Começa a depender de sistema. Isso é amadurecimento financeiro. E amadurecimento raramente chega fazendo barulho. Às vezes ele aparece quando você abre o aplicativo do banco e decide finalmente encarar os números. Quando cancela aquilo que não precisa. Quando separa uma parte da renda. Quando estuda durante 1 hora, enquanto outros estão distraídos. Quando envia uma proposta mesmo com medo de receber não. Quando percebe que precisa cobrar corretamente pelo seu trabalho. Quando entende que preço baixo não compensa a ausência de margem. Quando começa a tratar seu talento como atividade profissional. Quando troca improvisação por processo. Essas mudanças parecem pequenas, mas prosperidade gosta de estrutura. Dinheiro sem estrutura escapa. Oportunidade sem preparo passa. Crescimento sem organização vira caos. É por isso que você precisa usar esta fase. Não apenas suportá-la. Use-a. Transforme pressão em diagnóstico. Transforme diagnóstico em aprendizado. Transforme aprendizado em habilidade. Transforme habilidade em valor. Transforme valor em renda. Transforme renda em patrimônio. Agora existe uma sequência. E sequência é melhor do que esperança vaga. Comece onde você está, não onde gostaria de estar. Se tem pouco dinheiro, organize pouco dinheiro. Se tem poucos clientes, cuide excepcionalmente desses clientes. Se tem pouca audiência, entregue valor para quem já acompanha. Se possui apenas 1 hora disponível, proteja essa hora. Se sabe pouco, estude. Se errou, corrija. Se caiu, levante com informação. O próximo capítulo da sua vida não precisa ser escrito com as mesmas decisões do capítulo anterior. Talvez você esteja olhando para uma página difícil e acreditando que ela define o livro inteiro. Não define. Vire a página, mas leve o aprendizado, porque esquecer a lição transforma a experiência em desperdício. Aprender transforma a experiência em capital. Foi assim em muitos momentos da história. Uma pressão revelou uma deficiência. A deficiência provocou investimento. O investimento produziu conhecimento. O conhecimento criou novas capacidades. E capacidades abriram possibilidades que antes não existiam. Isso aconteceu na corrida espacial. Aconteceu em revoluções industriais. Aconteceu com empresas. E pode acontecer na trajetória de uma pessoa comum. Não é necessário comandar uma agência espacial. Você pode começar organizando sua segunda-feira. Não precisa construir um foguete. Pode construir uma nova fonte de renda. Não precisa competir com uma superpotência. Pode competir com a versão de você que aceitava menos, aprendia menos e adiava mais. Essa corrida já é suficientemente importante e existe algo extraordinário nela. Seu principal adversário também pode se tornar seu principal aliado, seu passado, porque tudo aquilo que deu errado pode fornecer informação para aquilo que você fará diferente. Pegue seus últimos 3 grandes erros, não esconda, estude, pergunte: o que eu não percebi? O que ignorei? Que decisão tomei emocionalmente? Que conhecimento me faltava? Que sinal apareceu antes? O que farei diferente quando uma situação semelhante surgir? Isso é transformar passado em inteligência. E inteligência aplicada aumenta suas probabilidades futuras. Não existe garantia de sucesso, mas existem maneiras de se tornar mais preparado para ele. Essa distinção é fundamental. Napoleon Hill entrevistou e estudou pessoas de enorme realização porque queria encontrar padrões. E uma coisa fica evidente quando observamos grandes trajetórias. Quase nenhuma delas é limpa. Existem desvios, crises, erros, mudanças, recomeços.
A fotografia final engana. Ela comprime décadas de incerteza em uma imagem de vitória. Você olha e pensa, ele conseguiu. Mas não vê quantas vezes precisou reorganizar a rota. Por isso, não compare seu processo em andamento com o resultado editado de outra pessoa. Você ainda está construindo, e construir faz sujeira, há poeira, há barulho, há parede sendo derrubada, há material espalhado. Uma casa em reforma pode parecer pior antes de ficar melhor. Mas existe uma diferença entre destruição e reforma. Na reforma existe projeto. Essa é a pergunta que deixo para você. Sua vida está apenas bagunçada? Ou você está usando essa bagunça para construir alguma coisa? Crie o projeto. Defina a sua direção. Escolha 3 prioridades, não 20. 3, uma financeira, uma profissional, uma pessoal. E durante os próximos 90 dias, trabalhe nelas. Você não precisa reinventar sua existência até amanhã. Precisa criar evidência de movimento. Imagine o que acontece quando você repete isso durante 1 ano. 4 ciclos de 90 dias. 4 oportunidades de revisar, corrigir, aprender, avançar. Agora você não está dependendo de uma virada mágica. Está construindo uma virada. Existe enorme poder psicológico nisso. Quando você começa a cumprir pequenos compromissos consigo mesmo, recupera a confiança. E confiança não nasce apenas dizendo, eu acredito em mim. Ela cresce quando você começa a produzir provas. Você prometeu estudar e estudou. Prometeu economizar e economizou. Prometeu publicar e publicou. Prometeu ligar e ligou. Prometeu terminar e terminou. Cada pequena promessa cumprida envia uma mensagem para sua mente. Eu posso confiar em mim. Essa confiança muda sua postura, muda sua comunicação, muda sua capacidade de assumir responsabilidades maiores. E responsabilidade é uma palavra central na prosperidade. Não culpa, responsabilidade. Culpa olha para trás, procurando alguém para condenar. Responsabilidade olha para frente, procurando aquilo que ainda pode ser feito. Existem coisas que aconteceram com você que você não escolheu. Mudanças econômicas, perdas, decisões de outras pessoas, crises, acidentes, portas fechadas. Você não controla tudo, mas quase sempre existe alguma área de resposta que continua sendo sua. E é ali que mora seu poder. Não entregue esse poder. Quando uma pessoa diz, minha vida só poderá mudar quando fulano mudar, ela entregou a chave. Quando diz, só vou prosperar quando a economia melhorar, entregou a chave. Quando diz, só vou começar quando tiver tudo perfeito, entregou a chave. Recupere-a. Pergunte, o que posso fazer com aquilo que tenho agora? Talvez a resposta seja pequena. Faça mesmo assim. Grandes transformações começam frequentemente com movimentos pequenos demais para impressionar alguém. Mas você não está tentando impressionar, está tentando construir. Chegará um momento em que algumas pessoas olharão para sua vida e dirão, foi sorte. Elas não terão visto esta fase. Não terão visto quando você precisou reorganizar tudo. Não terão visto quando o resultado ainda não existia. Não terão visto quando você decidiu aprender em vez de reclamar. Não terão visto quando começou de novo. E talvez seja exatamente essa fase que você esteja vivendo hoje. Então não dê a ela um nome definitivo cedo demais. Não chame de fim aquilo que ainda está em construção. Não chame de incapacidade aquilo que pode ser falta de treinamento. Não chame de fracasso aquilo que ainda pode ser corrigido. Não chame de atraso aquilo que pode estar construindo estrutura. Mas também não fique esperando que o tempo faça sozinho o trabalho que pertence a você. Levante, observe, planeje, aprenda, execute, corrija, persista. Essa sequência é muito mais poderosa do que simplesmente desejar. O Sputnik não colocou o homem americano na Lua.
Ele produziu um choque. Depois vieram decisões, investimentos, trabalho, ciência, erros, correções, treinamento, execução. Essa é a parte que importa. O choque pode acordar você, mas depois você precisa construir. Talvez sua própria versão do Sputnik tenha acontecido recentemente. Uma demissão, uma dívida, uma venda perdida, uma decepção, um projeto que falhou, uma mudança inesperada. Alguma coisa entrou em órbita sobre sua vida e começou a emitir um sinal desconfortável. Você precisa mudar. Escute. Não com medo, com atenção, porque a mensagem talvez não seja "você perdeu". Pode ser, o seu próximo nível exige uma versão mais preparada de você. E essa versão não aparece pronta, ela é construída. Decisão após decisão, dia após dia, erro após erro corrigido, conhecimento após conhecimento adquirido. Até chegar o momento em que aquilo que hoje parece uma fase confusa começa a fazer sentido quando observado de trás para frente. Você percebe que foi ali que começou a administrar melhor o dinheiro. Foi ali que decidiu aprender. Foi ali que mudou de estratégia. Foi ali que deixou de depender da aprovação. Foi ali que encontrou uma nova profissão. Foi ali que começou o negócio. Foi ali que aprendeu a vender. Foi ali que começou a investir. Foi ali que descobriu do que era capaz. E então, aquilo que parecia apenas uma derrota passa a ocupar outro lugar na sua história. Não como algo que você desejaria repetir, mas como um ponto de mudança. Por isso, antes de dormir hoje, faça uma coisa. Escreva. Esta fase não decidirá meu destino. Minhas próximas decisões participarão dessa construção. E abaixo dessa frase coloque uma ação. Apenas uma. Algo que você fará amanhã. Uma ligação, uma proposta, uma hora de estudo, uma planilha, uma inscrição, uma conversa, uma economia, um projeto iniciado, uma dívida organizada, uma página escrita, um vídeo publicado, alguma coisa concreta. Porque amanhã você não precisa acordar com sua vida inteira resolvida. Precisa acordar com direção. E direção muda destinos. Se esta mensagem encontrou você exatamente em uma fase de reconstrução, escreva nos comentários. Eu estou construindo minha virada. Não escreva apenas como uma frase bonita. Use como compromisso. E se este tipo de conteúdo ajuda você a fortalecer sua mentalidade, sua disciplina e sua visão de prosperidade, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Para quem deseja apoiar ainda mais este trabalho e ter acesso aos conteúdos disponíveis para membros, a área de membros do canal também está aberta. Agora guarde uma última imagem. 1957. Uma pequena esfera atravessando o céu. Um sinal aparentemente simples. Um país percebendo que precisava reagir. Anos de trabalho. E depois, passos humanos sobre a lua. A distância entre aqueles dois momentos foi preenchida por trabalho. Sua distância também será. Não confunda o barulho da reconstrução com o som do fracasso. Alguma coisa antiga pode estar deixando de funcionar. Isso não significa que sua capacidade terminou. Pode significar que chegou a hora de construir uma capacidade maior. E quando essa construção começar de verdade, você talvez descubra que a fase que mais assustou você foi justamente aquela que obrigou você a parar de viver abaixo do seu potencial.